a poeira da calculadora, vamos pegar um papel e uma caneta. Vamos ver se a gente consegue resolver alguns exercícios relativos ao que a gente viu nas últimas duas aulas, mais especificamente em relação ao que a gente viu na última aula. Então, eu vi que boa parte do pessoal ficou em dúvida com alguns exercícios que haviam sido passados ao final da última aula, na aula que seria assíncrona, né? Mas que a gente está fazendo aquele esquema de fazer exercício aqui. Então, eu quis trazer na aula de hoje mais alguns exercícios para a gente dar mais uma revisada nisso e tirar dúvidas aí que possam estar surgindo. Beleza. Vamos lá, então. Então, na última aula, o computador está um pouco lento. Então, na última aula, a gente falou sobre o conceito de força. Então, a gente conceitou o que é uma força, né? Apesar de que a gente já havia visto isso, mas a gente explorou um pouco mais, viu um pouco mais a fundo. A gente também falou sobre força resultante, né? Então, a gente fez lá um exercício, se eu me recordo, era alguma coisa como um gancho, alguma coisa nesse sentido, né? Que tinha lá forças, tinha que decompor, achar a resultante em x e y. A gente vai continuar vendo esse tipo de assunto na aula de hoje. A gente vai fazer exercício. Então, peço aí que, por gentileza, pessoal, aproveite essa oportunidade de estar tirando as dúvidas, né? Eu sei que é de praxe, o professor sempre fala isso, mas quanto mais gente aí tentar e conseguir fazer os exercícios, tirar as dúvidas aqui, a gente resolve isso aqui, né? E aí, para as provas e tal, já estamos resolvidos, a gente já entendeu, tal, fica mais fácil. Então, vamos para o primeiro exercício. Suponha que para fechar uma porta de 0,8 metros de largura, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newtons. Quando a gente fala perpendicular, é isso aqui, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma linha perpendicular, é uma reta que vai formar um ângulo de 90 graus com a primeira linha. Então, uma força de 3 newtons, como mostra essa figura aqui. Determine o momento dessa força em relação ao eixo O. Então, eu tenho essa força aqui, que ela vale 3 newtons, e eu tenho essa distância aqui, que vale 0,8 metros. Um exercício bem simples, só para aquecer aí. Então, vou dar uns tempinhos para vocês estarem resolvendo, e esse aqui vai ser um tempo curto, porque é um exercício relativamente simples, né? Beleza? Nem me lembro mais das fórmulas. É uma fórmula só. Como é que era o conceito de momento? Vocês lembram ou não? Não lembramos? O momento de uma força é igual a força vezes a distância. Lembrasse, Rodrigo? Opa, boa noite, Lucas. Boa noite, Rafael. Bora lá, gente.
Rodrigo, conseguiu fazer? Alguém fez? Sim, meu resultado deu aqui 2,4. Positivo ou negativo? E se positivo ou se negativo, por quê? Agora, essa parte aí eu já não lembro mais. Espera aí. Lembra que quando a gente estava falando de momento, a gente tem que, assim como a gente tem lá o eixo X e o eixo Y, a gente nem sempre coloca onde a gente está dizendo que ele é positivo, né? Mas, via de regra, a gente usa aqui o sentido para a direita aqui como sendo positivo e o sentido para cima como sendo positivo. Então, isso é meio que de praxe. Assim como no momento, a gente costuma usar no sentido anti-horário, sentido positivo. Então, notem que essa força está fazendo com que a porta feche no sentido horário. Então, a gente vai ter um resultado negativo, se a gente assumir dessa forma aqui, né? Tudo bem, tu pode assumir como né, o horário sendo positivo, não tem problema, contanto que tu identifique isso. Né? Então, se a gente dizer que a força ela é positiva no sentido anti-horário, o meu momento é igual a força vezes a distância. O momento vai ser igual a força, eu posso colocar o negativo aqui já, né? Então vai ser menos 3 newtons vezes 0,8 metros, né? Então o momento vai ser igual a esse resultado ali, menos 2,4 newton vezes metro. Tem que lembrar que tem que colocar o newton vezes metro, tem que colocar o sinal, tem que dizer para onde é o positivo. Para a questão estar completamente certa. Então, vejam, o cálculo é simples, 3 vezes 0,8, só jogar na calculadora vai sair o resultado. Mas existe todo um conceito por trás que a gente tem que estar atento. Como eu falei... Na conta ali, para indicar, eu posso colocar ali do lado do M, que nem você colocou ali no desenho. Isso, exatamente. Uhum. Então, essa é a forma que a gente indica. Ah, como eu falei, né? Tudo bem, na prova não colocou, tal... Você sabe que eu sou gente boa na correção de prova, tal. Então, tudo bem, acontece, a gente acaba esquecendo. Mas esse conceito, pelo menos vocês têm que entender que ele existe. Né? E por que eu digo isso? Porque, geralmente, quando a gente está trabalhando lá com o nosso plano cartesiano, a gente nem sempre, quando está resolvendo o exercício, diz que positivo lá é para cima e positivo é para a direita. Então, por isso que, no momento, isso é mais importante, não é que é mais importante, mas a gente costuma colocar, né? Mas tudo bem, é uma questão de notação também. Então, o exercício simples só para a gente aquecer e começar. O próximo exercício, ele requer apesar de que os cálculos são simples, ele requer um pouco mais de análise. Vamos lá, então. 4 forças atuam num parafuso. A, como mostrado na figura. Aqui está o parafuso A. Determine a resultante das forças no parafuso. Ou seja, eu tenho, como se eu tivesse cordas aqui, estão puxando aqui tem um parafuso, né? E isso aqui é um gancho. Então, existem diversas forças que estão puxando em diversos lugares. Então, tem a força 1 de 150 newtons que está aqui, que forma um ângulo de 30 graus em relação ao eixo X. Tem uma força 2 de 80 newtons que está nessa parte de trás, que forma um ângulo de 20 graus aqui em relação ao eixo Y. Tem a força 3, que é completamente aqui para baixo, né, 110 newtons. E uma força 4 de 100 newtons para a direita, com um ângulo de 15 graus no eixo X. Eu consigo substituir todas essas forças aqui por uma força só. E eu quero que vocês encontrem essa força e me digam quanto vale a intensidade dessa força e qual que é o ângulo que essa força está fazendo. Esse é o exercício. A dica que eu dou é: decomponham essas forças no eixo X e o eixo Y, usem Pitágoras para achar a força resultante depois. Mas primeiro decomponham elas em x e y e façam a resultante da decomposição delas. Ou seja, essa força F1, ela vai ter uma componente tanto em x quanto em y. Então, façam essa decomposição, depois façam um somatório das forças em x, somando todas que estão em x, somando ou subtraindo, e todas que estão em y, somando ou subtraindo. E é um exercício que leva um pouco mais de tempo, e eu costumo fazer ele de forma direta. Eu olho as forças, vou decompondo elas em x e em 2 linhas eu acho qual que é a somatória das forças de x e y. Em mais uma linha ou 2 eu resolvo a questão e acho a força resultante, depois é só achar o ângulo. Então tem o jeito fácil e tem o jeito difícil de fazer. Do fim, é fácil, é difícil? Não, tem um jeito que é mais trabalhoso e dá mais chance de dar erro. Por exemplo, se vocês colocarem lá todas as forças
F1X, F1Y, vocês podem fazer, mas vai ter bastante força se vocês têm que entender o que estão fazendo. Vou dar um tempo um pouco maior dessa para resolver, eu até vou fechar meu microfone aqui. Mas eu estou aqui. Dúvidas é só perguntar. O professor, 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 Desculpa, eu estou com o meu microfone fechado, estava falando aqui, tu não estava ouvindo. Pode falar. professor, é só para achar o grau dela e tem que achar a força também? Tem que achar a força também. Ah, beleza.
O microfone está desligado, professor. Mais uma vez, eu falando sozinho. Desculpa aí, gente. Eu perguntei como estamos. Alguém conseguiu achar a somatória das forças em X? Quanto vale? Ou em Y também, né? Aqui um outro exemplo, né, que a gente tem que, né, dizer que o X é positivo para cá, o Y é positivo para lá, né? Ó, vou soltando dicas. No eixo X, a gente tem 3 forças. 2 delas tem componentes positivas e uma vai ter a componente negativa. Vou dar mais um tempinho. Pessoal, eu vou começar a resolução, tá? Senão vai ficar muito tarde. Ó, primeiro eu vou fazer um diagrama de corpo livre, mas basicamente a gente já tem um diagrama de corpo livre aqui, né? Mas eu vou copiar ele lá do outro lado só porque fica mais fácil. Então a gente tem lá o nosso sistema de eixos, a gente tem o eixo X e o eixo Y. Estou colocando meus eixos exatamente aqui nessa ponta do nosso parafuso aqui, né? Então, a gente tem lá uma força que está indicada para trás, que é a força, no caso aqui, 2, né? Que ela vale 80 newtons. E ela faz com o eixo Y um ângulo de 20 graus. A gente tem aqui a força F1, que ela vale 150 newtons. E ela faz um ângulo do eixo X ali de 30 graus. A gente tem também a força 3, que ela é completamente para baixo, completamente na vertical. Então, força F3 vale 110 newtons. E, por fim, a nossa força F4, que faz o ângulo de 15 graus com o meu eixo X. Então, aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. Então, aqui que eu falei que a gente pode dividir essa questão de várias formas. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar a decomposição da força F1. Então, vamos decompor ela em X e Y. Então, minha força F1,
eu vou decompor ela nas componentes x e nas componentes y. Minha força F1x vai ser igual a minha força F1 vezes ela está com um ângulo. Então, ela é cosseno de 30 graus. Minha força F1y é igual a minha força F1 vezes o meu seno de 30 graus. Porque ela está sem um ângulo aqui em cima. Então, é a dica que a gente tem. A gente pode ir resolvendo isso daqui, né? Se a gente quiser, né? Então, eu tenho lá meu x, y. F1x vai ser igual a 150 vezes o meu cosseno de 30. E meu F1y é igual a 150 vezes o meu seno de 30. Se eu resolver isso daqui, eu vou ter que a minha força F1x é igual a 150 vezes o meu cosseno de 30, vai dar aí 129,9, então poderia ter colocado 130 newtons. Minha força F1y é 150 vezes seno de 30, que dá 75. Então, eu tenho uma força F1x e uma força F1y. Eu posso fazer isso com todas as componentes. A minha F2, que é essa daqui, que vale 80 newtons, eu abro ela também em x e y. Tem que levar em conta que aqui, quem é com o ângulo é a minha força F2y. 80 vezes o meu cosseno de 20. E F2x, 80 vezes o meu seno de 20. Assim sucessivamente. A F3 já está decomposta porque só tem uma componente. E F4, mesma coisa. F4x, F4 vezes o meu cosseno de 15, F4y vezes o meu seno de 15. Só que eu posso fazer isso de forma um pouco mais direta. Eu posso fazer a somatória direto já. Fica dessa... Vamos ver onde é que vai caber. São vários componentes. Eu acho que... Professor, F2 aí é 30 ou é 20 graus? Deixa eu olhar. 20. Então, F1 é 30, F2 é 20, F3, 0, né? Ela está aqui, e F4, 15. Mas eu posso colocar isso tudo numa equação só. Então, eu posso fazer direto a somatória das minhas forças em x, por exemplo, é igual ao quê? Meu F1x mais F2x mais F3x mais F4x. Vamos olhar cada um deles com calma. Somatório das minhas forças em x é igual a... Quanto vale o meu F1x? A gente acabou de fazer aqui em cima, ó, separadamente. Mas eu posso colocar aqui e depois resolver. É F1, que vale 150 vezes o meu cosseno de 30. Eu vou fazer um pouco mais de calma do que eu fiz no papel. Eu resolvi em uma linha só, né? Mas é o meu F1 vezes, como está com o ângulo, vezes o meu cosseno de 30 graus. Mais o meu F2x. O meu F2 está apontando para o sentido negativo de x. Então, vai ser um menos aqui. E o F2x é o quê? É 80 vezes o meu seno de 20. Eu vou colocar F2 vezes o meu seno de 20. Vou fazer por partes. Mais o meu F3. F3 não tem componentes no eixo x. É 0. Então, eu não preciso colocar o F3. Mais o meu F4. Tem componente no eixo x. F4 é igual... F4x, né, é igual a F4 vezes o meu cosseno de 15 graus. Então, mais meu valor de F4 vezes o meu cosseno de 15 graus. É só resolver esse sistema de equação agora. Somatório das forças em x, só resolver essa equação, né? Meu F1, a gente viu, ela vale 150 vezes o meu cosseno de 30, menos meu F2 é 80, vezes o meu seno de 20, mais o meu F4. Quanto é que valia F4? Deixa eu olhar aqui. É 100 newtons, né?
mais o meu F4, que é 100, vezes o meu cosseno de 15 graus. Posso, inclusive, jogar tudo isso direto na minha calculadora. Não preciso fazer um por um separadamente, mas eu vou fazer porque a gente está aqui fazendo passo a passo. Então, 150 vezes o meu cosseno de 30, já estava ali em cima, né? Dá mais ou menos 130, né? 130 newtons menos 80 vezes o meu seno de 20, vale 27,36, mais o meu 100 vezes o meu cosseno de 15. Aqui deu 96,59, vamos colocar 96,6 aqui. Então, uma somatória das minhas forças em relação a x é igual a 130 menos 27,36 mais 96,6. Vai dar 199,24, quase 200, né? Então, 199,24 newtons. Então, todas essas forças aqui no eixo X, elas são equivalentes a uma força só, que vale 199,24 newtons. Eu posso fazer a mesma coisa com o meu eixo Y. Então, eu achei a resultante das forças em X, e agora eu vou achar a resultante das forças em Y. Alguém não entendeu isso? Quem não entendeu, gente? Quem está perdido está com dúvida. Professor, Diga. e que esse cosseno aí, que é 150 vezes cosseno de 30, que faz? Como assim? Tu quer saber na calculadora como faz? É, a calculadora aqui, Tu tens uma calculadora científica? sim, tá aqui. Ela, vê se... peraí. É tipo essa daqui? É da Cássio. Tá. Em cima tem um Dzinho escrito? Um B? Aham. Mostra aí. Aqui em cima, ó. Deixa eu ver. Aqui em cima. Tem. Tá, beleza. Então ela está configurada certa. Então tu escreve lá 150 Ah, vezes, ah, aí aperta cosseno, qual que é aqui? Ah, sei. cosse, daí escreve 30, e Ah, daí está certo, deu. aí aperta igual. Daí deu 130 quase, né? É 129,9. Ah, Isso. sei agora. Valeu. E tu sabe de onde veio esse 30, que ele vem daqui, que é o cosseno é quem está com o ângulo, É o grau, né? É o Isso, é o grau grau. aqui. Beleza, Beleza. olha só. Mais dúvida, gente? Professor, Diga. para fazer esse cosseno aí é só na calculadora científica, né? Manualmente não dá para fazer. Pessoa sem a calculadora na mão. Tu não tens calculadora científica? Eu não tenho. Tá, é porque assim, existe uma coisa que é chamada de tabela trigonométrica. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vai abrir a. Eu acho que vocês não conseguem ver. Porque tá Consegue lá. sim. Tô entendendo nada, porque tá lá 150 vezes cosseno de 30. A pessoa pensa que é 50 vezes 30, né? Mas Não, no não, caso, fica complicado porque assim, ó, existem os ângulos padrões, que são 30, 45 e 60. E aí é essa tabela trigonométrica aqui, ó, então cosseno de 30, por exemplo, é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, tu podes calcular a raiz de 3 sobre 2, que tu vai chegar no mesmo resultado. O único problema é que a tabela trigonométrica pega só os ângulos principais, 30, 45 e 60. Quando a gente está resolvendo esse tipo de exercício, por exemplo, aqui tem 20 graus. 20 graus tu só vai achar numa calculadora científica, né? Ou no teu celular tu consegue colocar a função científica. Ou ainda, como a gente havia visto na última aula, alguém tinha colocado, então, 30 graus, daí tem que escrever DEG, né? Não. Quem é que tinha usado a calculadora do Google? Eu acho que era o Rodrigo, não era? Isso, dá para pesquisar no Google. Como é que tu tinha pesquisado? Lembra que a gente tinha achado até que dava um erro? Sim, Porque tinha que colocar lá em DEG, né? tem que colocar DEG depois, seno, 20, aí depois... Deixa eu olhar aqui. Se colocar aqui, ela não está em DEG. Não, ela Aí, está em DEG. Tá certo, tá certo.
Não, não está certo. Vamos ver de novo. Cosseno de 30. Cosseno de 30, segue. Não faria sentido colocar em rad. Aqui colocando em rad saiu o resultado. A minha calculadora está o D de DEG. Mas eu acho que é rad mesmo. Enfim, mas colocando aqui como rad, funcionou. Eu achei o mesmo resultado da minha calculadora. Então, tu podes usar o Google, né, para calcular o ângulo. Só veja se está certo, né? O ideal era ter uma calculadora científica. Professor, a minha tá com um D. A minha também. Será que é isso mesmo? A minha tá com um D e se colocar cosseno de 30 dá 0,8666, né? Que é o que aqui no Google aparece com rad, não entendi. Mas assim, qualquer coisa eu dou mais uma olhada e depois dou uma resposta melhor para vocês. E aí, talvez eu possa colocar uma instrução lá no Google, como usar o Google, ou faço um vídeo, pode ser, eu faço um vídeo curto, eu dou uma olhada depois com mais calma, com pesquiso e tal, e aí coloco, deixa eu anotar aqui, como usar o Google para achar os ângulos. Eu resolvi aqui já. Quanto é que deu Y? Y Uhum. deu 14,29. Isso. 14,30. É isso? Isso. E daí tu chegou a fazer a hipotenusa, a resultante das duas? Deu 199,64. Isso aí. E o ângulo tu achou também? 4,28. Isso aí, dá aproximadamente isso aí. Tá certo. Google Parâmetros. Beleza, então foi o Gustavo, né? Isso. Muito bom, Gustavo. Então vamos continuar. A gente achou aqui a somatória das forças em X. Vamos fazer a somatória das forças em Y? Aqui embaixo que vai caber. Somatória das forças em Y, eu vou fazer bem mais direta, tá? Então, as forças em Y, a gente tem a força F1 atuando aqui no eixo Y positivo, então é 150 vezes seno de 30. 150 vezes o meu seno de 30. Mas a gente tem a nossa força F2 agindo no eixo Y para cima. Então, 80 vezes o meu cosseno de 20. Menos, a gente tem a força de 110 agindo diretamente para baixo, então é menos 110. E menos a força F4, a componente para baixo dela. Então, é 100 vezes o meu seno de 15. Somatória das forças em Y, resolvendo essa equação aqui, vai chegar a 14,29 newtons positivo. Então, notem que aqui é muito importante se vai dar positivo ou negativo, porque isso vai me dizer se a resultante das forças em Y é para cima ou para baixo. Então, nesse caso, a resultante da força em Y está aqui, ó. Então, é 14,29. Então, vamos continuar resolvendo isso aqui. Então, as resultantes são em X, eu tenho 199, tinha dado 0,2, alguma coisa ali, né? E para cima, eu tenho 14,19 newtons. Vocês lembram aqui, a gente havia comentado aqui da teorema dos eixos paralelos, né? Eu posso fazer isso daqui e a minha resultante vai ser a união da projeção desses dois vetores. Então, vou projetar esse daqui para cima, esse daqui para a direita. A minha força resultante está aqui, ó. E eu preciso calcular ela. Então, se vocês olharem bem ali, eu tenho um triângulo retângulo. Que um dos catetos, esse daqui, vale 199,2 e o outro vale 14,19. E aqui eu vou ter um ângulo θ, e aqui eu tenho minha força resultante. Então, no fim, vai virar um problema de trigonometria. Então, usando Pitágoras, força resultante ao quadrado é igual a 199,2 ao quadrado mais 14,19 ao quadrado. Força resultante é igual a raiz quadrada disso. Então, vai ser raiz quadrada
vamos ver quanto é que dá. Eu já vou somar direto. 199,2 ao quadrado, mais 14,19 ao quadrado. Raiz quadrada disso daqui. Ah, bom, eu já calculei direto, já tirei a raiz quadrada, né? Então, minha força resultante vai dar ali 199,7, 199,8. Não precisam se incomodar com arredondamentos, né? Então, o resultado disso daqui, alguém não sabe resolver isso daqui? De novo, a calculadora científica resolve metade dos problemas aqui. Porque para resolver isso daqui, eu posso fazer da seguinte forma, essa calculadora. Abre o parênteses, aí escreve 199,2, escreve o ao quadrado, que é o x ao quadrado, fecha o parênteses. Mais, abre o parênteses de novo, 14,19, coloco o quadrado, fecho o parênteses, aperto igual. Já fez a primeira parte dessa equação. E aí aperto raiz quadrada, que é aqui em cima, da minha resposta e aperto igual, vai sair a minha resposta. Então, se puder comprar a calculadora científica, vai resolver boa parte das dificuldades, né? E se vocês se lembrarem de seno, cosseno e tangente, então minha tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Então, a minha tangente de θ é igual ao meu cateto oposto, que é 14,19, dividido pelo cateto adjacente, 199,2. Meu tangente de θ, vamos ver quanto é que está, 14,19, dividido por 199,2. De 0,0712. Aí lembre que eu havia ensinado isso nas últimas aulas, tem que fazer a tangente na menos 1 lá, que é a inversa da tangente. Então, a gente aperta Shift na calculadora, tangente dessa resposta. E aí vai chegar no ângulo final, que é 4,07 graus. Gente, alguém não entendeu? Todo mundo entendeu tudo? Posso pegar outro exercício e mandar entregar? Então, valendo nota? Essa força resultante aí tem que indicar para que lado que é? É que assim, esse resultado já diz onde ela é, né? Então, naquele nosso eixo que a gente tinha lá, ela está aqui, né? Na verdade, isso aqui não seria bem assim, seria muito mais próximo aqui, né? Porque o ângulo é só 4 graus, então talvez seria algo tipo assim, né? Mas é difícil a gente conseguir fazer um desenho bem certinho, mas se quiser indicar, fica a critério, porque o valor e o ângulo já me respondem, já dizem o que eu preciso, né? Então a força é ali e o ângulo θ está aqui. Professor, Diga. que jeito você achou o último aí? Eu estava fazendo a conta aqui na calculadora, o 4,07, que é o grau aí menos. Uhum. Ó, então, zero a tua calculadora, escreve 14,19 dividido por 199,2. E aperta igual. Diz quanto que dá. Conseguiu chegar no 0,0712? Sim, consegui. Tem um número aqui. Isso. Aí tu vai apertar Shift, que é aqui em cima. Ah. Aí tu aperta tangente, que está escrito só tan. Ah. E aí aperta answer, né, de resposta. Então a gente vai fazer a tangente inversa da resposta. Ah. Aí aperta igual. Ah, deu certo aqui. Isso. Porque quando a gente aperta o Shift nessa calculadora Cássio, notem que o Shift ele está nessa cor amarela. Então, tudo que está amarelo na calculadora vai funcionar. E aí, ali tem tan menos 1. Está escrito... eu fiz dessa forma aqui, mas ali está escrito assim, ó. Tan menos 1. Então, é a tangente inversa. A inversa da tangente, né? Então, se a gente tem um ângulo e a gente aperta a tangente, a gente acha quanto vale o valor referente àquele ângulo. Mas se a gente tem o valor, a gente faz a inversa da tangente para achar o ângulo. Gente, esse exercício ficou um pouco mais longo do que eu imaginava. Eu não sei se vocês querem que eu faça o próximo
ou querem deixar... Para a próxima aula não daria. Eu acho que eu vou fazer o próximo porque seria a nossa aula assíncrona, né? Vamos fazer o próximo. O próximo tem um pulo do gato, vamos dizer assim. Então, o corpo de massa 6,85 kg está suspenso por uma corda inextensível ABC. Então, tem uma corda aqui ABC que se apoia na barra, que é um B, inclinada BD. Então, aqui tem uma barra de aço, que ela não se deforme, e aqui tem uma corda que também não fica mais longa, né? Calcule a força em newtons que atua ao longo da barra BD. Eu escrevi X e Y, mas a gente vai achar direto a força resultante. Vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar esse exercício, então vocês copiem ele, eu vou postar ele no Moodle também. Vocês me entreguem até a próxima aula e fica como atividade assíncrona, pode ser? Se vocês tiverem dúvidas na resolução dele, vocês podem estar entrando em contato comigo ao longo dessa semana para a gente estar tirando as dúvidas de vocês. Eu acho que fica legal assim. Então, tem que achar quanto que está valendo aqui a componente, qual que é a força F aqui dessa barra aqui, que está agindo nela. E vocês podem chamar a força que está agindo aqui de força T. Então, eu vou desenhar aqui o diagrama de corpo livre. Então, assumindo que o eixo X é positivo para cá, o eixo Y é positivo para cá, a gente tem o peso para baixo, a gente vai ter a força F para cá, e a gente tem uma força T para cá. Esse ângulo aqui, ele continua sendo 60 graus. Esse ângulo aqui, esse aqui é o que a gente chama de alterno interno, né? Então, quando a gente tem um ângulo assim, esse ângulo aqui é 45 graus, esse ângulo aqui também é 45 graus. Então, aqui é 45 graus. Não sei se dá para ver muito bem. E eu quero saber quanto vale essa força F aqui. Assumindo que a gravidade é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ficou feio, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida aqui, é só perguntar. E em relação a eu trocar essas letras aqui, eu tenho um pouco de dislexia. E aí, tudo que é P com B eu troco, T com B, às vezes, umas coisas que... Depois, às vezes, eu vou ler o que eu escrevi e tá tudo trocado. Beleza, gente? Vocês coloquem ali a presença de vocês no chat. Eu vou estar subindo isso daqui lá no Moodle e vou desenhar um pouco melhor esse desenho aqui. E vocês me entreguem na semana que vem, aí conta com uma aula assíncrona, daí das últimas semanas. Ô, professor, Diga. ali o peso, beleza, eu consigo calcular. Agora, entre A e B, não vai ser o mesmo peso, ou vai? Não, tem que decompor. Tem que decompor. Então, a dica que eu dou nesse exercício, decomponham em X e decomponham em Y. Vocês vão ter duas incógnitas e duas equações. Aí vocês vão isolar em uma e substituir na outra e resolver. Tipo, por sistemas? Poderia fazer os sistemas, mas dá para simplificar muito mais, assim. É só tu decompor em X, por exemplo, aí tu vai ver que tu tem duas incógnitas em X, o T e o F. E aí depois tu decompõe em Y, tu vai ver que em Y tu também tem duas incógnitas, o T e o F. Aí tu vai isolar numa e vai substituir na outra. Beleza. E aí,
quando a gente pensa aqui no equilíbrio em X, né? Então, vocês podem resolver isso de tantas formas, né? Mas o meu T vezes o meu aqui seno de 45 é igual ao meu F vezes o meu seno de 60. Então, eu tenho T vezes seno de 45 e F vezes seno de 60. Aí isolo um, por exemplo, T vai ficar igual a F vezes seno de 60 dividido por seno de 45. Aí na outra equação, vocês fazem Y. Então, o meu T vezes o meu cosseno de 45, que é para cima, mais o meu F vezes o meu cosseno de 60 é igual à minha força-peso, que está para baixo. E aí tu vai ficar de novo, tu não sabe T e tu não sabe F, mas tu tem na outra equação, aí de uma tu passa para outra e resolve. Vamos ver se vocês conseguem. Claro que se ninguém conseguir fazer, for muito difícil, aí tudo bem, né, gente? Aí eu dou um jeito, a gente resolve em sala, tal, não tem problema. Não fiquem tranquilos. Mas me procurem, tal, vamos tentar resolver. Beleza. Beleza? Então podem colocar a presença ali no chat. Então, dispensados. Eu vou colocar a resposta só para que vocês, né, tenham que chegar nessa resposta aqui. Então, resposta. A minha força F vai ser igual a 49, ou algo próximo disso, né? Claro que tem arredondamento, 49,04 newtons. Então, é esse resultado aqui que vocês têm que chegar. A força T eu acabei nem calculando, mas posso calcular aqui também. Dá 59 ponto alguma coisa. Se pensar, ela é o inverso da equação anterior. A equação anterior, então, a gente abriu tudo lá para achar a resultante. Aqui a gente vai isolar as coisas e vai chegar já na resultante, né? Como se fosse assim. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Vocês podem colocar... Ah, já colocaram a presença, né? Beleza, gente. Então, estão dispensados. E é isso aí. Fico aqui para a gente estar tirando qualquer dúvida que alguém quiser conversar. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Ah, esqueci quase de parar a gravação.